Live, sejam bem-vindos. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Bem-vindos à live. Boa tarde, professor. Como vai? Tudo bem? Muito obrigada por ter aceitado o convite. É uma honra recebê-lo aqui na live. Para quem está entrando agora, o professor Gleidson, ele é procurador do trabalho, ele é coordenador regional da Coordenadoria Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, é mestre e especialista em Direito e com pós-graduação em Ministério Público e Cidadania. É uma honra recebê-lo aqui para poder conversarmos um pouquinho de um tema que é tão importante, que é a questão do trabalho invisível. Falamos de tantas profissões assim importantes que são em voga ou que nós realmente às vezes achamos que são, aquelas profissões iniciais que todo mundo quer entrar, quer estar inserido, mas que na realidade existem tantas outras que são excluídas, são assim, não são visualizadas e nem respeitadas ou valorizadas. Então tem um trabalho como o seu trabalho, que realmente demonstra o que esses trabalhos são e a importância de cada um deles, é muito bom. E eu quero que você também fale um pouquinho agora sobre toda essa questão. Tem algumas perguntas também, que eu daqui a pouco eu também vou fazer. Vou deixar à vontade. Patrícia, primeiro eu agradeço demais a sua lembrança de conversar comigo, A gente vive num mundo tão corrido que às vezes a gente não consegue prestar atenção, ver temas que a gente não está ligado, não está sofrendo, não está passando por aquilo. Verdade. Então, o fato de você puxar esse assunto para si, como você fez durante todo o desafio que nós promovemos, a forma ativa que você participou, mandando foto, comentando, é exatamente isso que eu quero, que a gente pretende. Fazer com que as pessoas pensem de forma mais larga, tenham uma visão menos estreita e se coloquem no lugar de sociedade, não só no lugar de indivíduo. E Sim. Quando pessoas como você se envolvem nessa conversa, parece que a coisa está dando certo, Eu agradeço demais a tua atenção. É um prazer conversar, de entrar aí na sua casa, você entrar aqui na minha casa, porque eu estou de casa, a instituição que eu trabalho me dá esse privilégio. Isso é muito importante para continuar desempenhando as funções. Muita gente não tem essa força, esse apoio institucional. Nós temos. Então, somos realmente pessoas muito felizes por isso. E vamos conversar um pouquinho sobre o que você quiser, Fique à vontade, eu sou apenas o seu convidado. E já para mim já é muita coisa. E como você falou aí, eu estou envolvido nesse tema por questão profissional. Eu estou no Ministério Público do Trabalho há algum tempo, mais de 10, 11 anos, não sei. E pesquiso de alguma forma, formalmente, desde a Faculdade de Ciências Sociais, lá nos 18, 19 anos, que eu venho despertando para essa profissão, que tem cada dia me deixado mais evidente que a gente não sabe nada, tem que discutir, conversar, como a gente está fazendo agora. Sim, e assim, para começar, porque são 10 profissões, e eu acho muito interessante, falar um pouquinho, nem que seja uma explanada, um pouquinho de cada uma delas, que eu achei bem importante, são tantas, não são só 10, são várias outras, Então, assim, como a primeira pergunta que eu faço, que eu li, o seu livro digital, o seu e-book, muito bom,
muito interessante, né, com uma visão realmente bem, totalmente enfocada, humanizada. Então, me veio esse pensamento, né, ao ler. Como que surgiu, né, a proposta do desafio, que foi aquela semana que realmente foram sendo falada cada dia, especificando uma profissão, e aí, né, no final, totalizou essas 10 profissões com esse e-book. Como que se deu essa proposta desse desafio? Qual foi o ponto importante? Patrícia, o que eu percebi é que nós do direito principalmente, ficamos muito presos em círculos muito fechados assim de discussões. Às vezes a gente leva uma discussão, quer ver questões teóricas muito aprofundadas, se prende em questões de jurisprudência, de práticas institucionais, e a gente se perde quanto o verdadeiro propósito da nossa função. Nossa função é sensibilizar as pessoas para que elas consigam enxergar os problemas, aceitem que esses problemas existam, e a partir desse lugar de lucidez, digamos assim, de lucidez, a gente comece a trabalhar estratégias para tentar solucionar os problemas. Então, um dia eu estava aqui, durante a quarentena, eu acordo muito cedo, eu sou uma daquelas pessoas que irritam os outros, porque já acordam de madrugada antes do sol, e como diz a minha esposa, eu já acordo sorrindo, né? Então, já acordo fazendo minhas preces, já sorrindo, já vou meditar, não sei o quê, já entro no... Aí eu olhei, tava lá, o primeiro vídeo é uma porcaria, vocês vão ver, a imagem é horrível. Eu estava na varanda de casa e vi os calciteiros lá embaixo. O povo que daqui a pouco a gente conversa. E era um início de dia, assim, e eles estavam lá muito dispostos, trabalhando naquela vida. E eu olhei para os caras e disse assim, pô, o que é que eu posso fazer para que aquele esforço daquele ser humano ali não seja invisível? As minhas discussões teóricas a vida inteira, disciplina e pós-graduação com o nome Trabalho Invisível, não sei o quê. O que muda na vida de um cara daquele? Talvez o que eu tenha mais de discutir seja sensibilizar as outras pessoas para honrar o nome dele, né? Para honrar aquela pessoa. E eu comecei a gravar, vocês vão ver que é um vídeo horrível, assim. E olha, essa pessoa tal, e eu falando baixinho, que era cedo, né? Podia incomodar alguém, não sei, eu estava na varanda. Aí eu disse, vou fazer a partir de hoje, escolher 10 que eu consiga trabalhar a densidade teórica que a gente tem, né? Que os ramos como sociologia, psicologia social, psicologia clínica, filosofia, a literatura, o próprio direito e as outras, a administração, tem muita densidade teórica, mas isso não chega numa linguagem visual, emocional, porque tem que tocar emocionalmente as pessoas, senão você não sai da letargia. Como é que eu posso fazer isso sem citar o meu maior desafio era, eu não citei um parágrafo, um artigo sequer de direito durante a série toda. Você viu, né? Eu não citei um artigo. Uhum. Eu não citei um artigo. Meu livro base para conversar com as pessoas era, por exemplo, a minha esposa estava até rindo, eu parecia um pastor, né? Eu citando a Bíblia para falar de artigo tal, versículo tal, não sei o quê. E também não me contaminei com ler teoria para fazer. Aquilo que estava sedimentado, eu tentei passar da forma mais natural possível para não virar algo, ler o texto para fazer, não sei o quê. Para quê? Para que as pessoas vissem que era algo incorporado à prática, que é possível fazer, que é muito além do direito, ou melhor, é muito antes do direito. E essa era a proposta, fazer isso acontecer. E aconteceu devido a pessoas como você, né, que sugeriram temas, foram falando, olha, eu gostei disso, tal, toca mais nisso aqui, tal, olha essa foto. E eu me surpreendi porque pessoas começaram a falar, mandavam um direct para mim e começavam a dizer, olha, eu quero isso, veja isso aqui, eu gostei disso, fala mais um pouquinho do trabalho da mulher, fala mais um... E a gente foi montando nessa interatividade, a gente foi fazendo uma coisa que foi ficando legal, né? Tanto que ao final eu fiz um resuminho de uma sentada, pedi para a Carla Filomena, que é uma das pessoas que estava assistindo e colaborando, ela disse, olha, deixa que eu faço a diagramação aqui, que ela, além de advogada,
da OAB, representante da OAB nos conselhos de criança, tá? É presidente do Conselho da Criança. Ela também é formada em informática, nessa parte assim. Como você também é formada em enfermagem. São pessoas que trazem uma história, né? E ela montou aquilo ali para mim, com o meu texto, com as fotos, com sua foto, com tudo. E disse, olha, tá aqui, é teu, presente. Faz o quê? Eu disse, vamos distribuir para todo mundo de graça para a gente começar a discutir. Isso é muito bom. E Sim. foi assim. E assim, realmente conseguiu assim, alcançar muitas pessoas, né? E essa questão mesmo, né? É uma coisa que incomoda, é uma coisa que a gente passa, ainda mais agora essa questão de pandemia, né? Em que várias profissões, nós estamos, né? Vários profissionais foram colocados em home office, estão em casa, estão, né, livres, né, vamos dizer assim, teoricamente, de estar expostos, trabalhando. Enquanto que outras profissões, né, infelizmente, não tiveram esse privilégio, vamos dizer assim, de estar na linha de frente, realmente estão trabalhando em exposição. E realmente passa batido assim, né, por nós, e realmente nós não visualizamos, né, não valorizamos, e passa assim de uma forma bem peculiar. Então a questão mesmo, né, de trazer esse tema e de trazer esse pensamento, né, com esse trabalho objetivo, é muito bom, que faz despertar na gente, né, principalmente quem está diante do computador, que está estudando, que está pesquisando. E o direito do trabalho é maravilhoso, porque é fundamental, muito importante. E agora, nessa questão da pandemia, nunca se viu tanto a importância do direito do trabalho, né? Tanto essa observação de como que ficariam os trabalhadores, né, durante esse período. E aí, né, foi essa questão realmente da luta e das medidas provisórias, de tanta coisa, né, que nós vimos aí ao longo desse decorrer dessa pandemia, e aí o direito do trabalho, né, atuante. Então, isso é muito importante. Tem uma outra coisa, assim, também, que eu acho muito importante saber diferenciar, falando, assim, realmente desse trabalho em si, da questão do trabalho invisível. Existe alguma diferença entre trabalho invisível e trabalho análogo a escravo? Eles estão relacionados entre si? Que nas 10 profissões, algumas, né, vamos dizer assim, não tem a questão de ser análogo ao trabalho escravo, mas tem algumas outras questões. Então, tem alguma diferença? Tem alguma relação? Não tem? Aí eu gostaria que o senhor explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho sobre. Senhor é lindo, né? O Senhor, parecia que eu estava na minha audiência de agora, de pouco. Na sexta-feira eu sempre faço, o dia que eu faço a reunião com o meu time, né? O meu time daqui da Procuradoria, que é um time pequeno, mas eu sempre deixo, porque é o dia que eu gosto de conversar com eles, ver como é que saiu a semana, olhar no rosto de cada um, assim, mesmo que seja por... Né? Aí eu já fico no outro clima, seja, tá... Olha, é o seguinte, é possível, e era uma grande dificuldade que eu tive quando eu vim aqui para o Ministério Público do Trabalho. E eu acho que todo mundo está vendo aí, tem uns colegas que estão assistindo aí, estão vendo. Nós temos uma grande dificuldade de classificar. Teoricamente é muito fácil. Você vai lá ver questões de trabalho escravo por redução da liberdade, questão de servidão por dívida, você deve, que só compra para o cara. Você viaja para trabalhar, o cara te prende por dívidas que você contraiu para ir trabalhar. Inclusive, essa semana o Ministério Público não parou, teve operação em Rondônia até ontem. Os colegas estão aí, a gente participou da reunião videoconferência. Foi preso trabalhador em lugar que tem arma, as pessoas com arma, um trabalhador. Ainda hoje, foi quarta-feira, terça-feira. Sim, não é de outro mundo. Nós vivemos momentos de desenvolvimento do trabalho, inclusive da perspectiva humana, muito diferentes. Você tem momentos que você discutindo home office, estresse por hipercontrole de jornada por computadores, por meios... Essas coisas que a gente está discutindo, né? Como planejar o trabalho nessa perspectiva. Existe isso. Existe um mundo que é muito mais próximo de uma questão de escravatura do que a gente pensa. Naquele momento mesmo de a pessoa ser preso, e entre um e outro existe um leque de situações.
Quando eu cheguei aqui no Ministério Público do Trabalho, fui para a minha primeira operação de trabalho escravo, todo mundo já bem mais habilidoso do que eu com aquela visão excessivamente assim, uma visão muito humanista, que é a minha formação, desde criança eu sou disso, e vindo de uma família que passou pelo trabalho escravo, meu pai foi vítima de trabalho escravo, nós moramos em lugares inimagináveis, em condições inimagináveis, isso me deixou mais sensível para essa questão. Quando eu cheguei, tudo era trabalho escravo. Eu olhava assim, e aí eu comecei a perceber, nós temos essa dificuldade. E como é que a gente faz? Como é que a gente vai passear nessa patela nessa mesa de cores? Olha, primeiro, existem profissões que são tão esquecidas, embora não sejam submetidas à violência do trabalho escravo, que elas apenas não são vistas. Mas existem situações em que, além de não ser vistas, elas são muito mais maltratadas. Então eu criei na minha cabeça essas cores que eu transmito assim. Eu pego os requisitos legais, óbvio, a minha experiência jurisprudencial e vou olhar aquela situação. É possível que você tenha, até em profissões que são ditas visíveis, que eu gosto de dizer visíveis e não invisíveis, você tenha trabalho escravo. Porque vai depender muito da situação que você está submetido naquele momento. Você está com a liberdade restrita, você está preso fisicamente ou moralmente ou através de uma dívida, você está em condições de meio ambiente de trabalho tão desumanas que aviltam a própria natureza do ser humano, como você chega no lugar, o cara está dormindo no estábulo, ao lado de um cavalo, e a parte que o cara tem coberta é do cavalo, a dele não, ele é a família. Bebendo aquela água, naquela situação. Então, é possível você ter esse ponto de encontro, que é um esquecimento da sociedade, para aquela situação. Mas você pode ir para um lado e para o outro. Né? Eu sempre falo que, às vezes, o trabalho é tão esquecido que se transforma em escravo. Porque, além de ser esquecido, ele é jogado no lugar e maltratado, além daquilo. Eu parto desse ponto de conexão. E tem me ajudado muito. Sim. Tem me ajudado muito. Inclusive, entrou a Beatriz, entrou aí. Entrou. Eu uso muito com a questão da moda, né? Eu recebi, Beatriz, eu recebi um relatório. O pessoal de Bangladesh, as trabalhadoras de Bangladesh. 81% das mulheres trabalhadoras da mão de obra de tecido, né? Lá em Bangladesh, 81% é de mulheres e 81% perdeu o trabalho com essa pandemia. Então, a gente está tendo uma tragédia humanitária. Eu recebi uns relatórios lá da Organização Mundial. Olá, minha querida. E eu vi realmente situações que você vê como é. Não sei se sua pergunta foi respondida, mas é nesse sentido. Você ter essa sensibilidade de saber esse ponto de conexão. Antes de você ter um checklist, é melhor que você tenha. Eu mando para vocês sim, Beatriz querendo o relatório. Eu mando sim, tem muita coisa. O grupo de estudo de vocês da Fashion Law é um grupo muito legal. Tem gente que tem uma visão muito social, assim, muito boa, e eu fico... Verdade. E assim, e realmente, né, a gente tem muita essa questão, né, do trabalho análogo ao trabalho escravo na indústria da moda. E realmente nós discutimos muito né, nas comissões, porque isso é uma coisa que realmente precisa ser combatida. É impossível, né, nós estamos né, em 2021 ainda existirem, né, situações de trabalhos análogos a trabalho escravo. Nós vemos que na Ásia, né, isso de uma certa forma, parece que é comum, é tido como normal. As pessoas têm jornadas exaustivas de trabalho, né, vamos dizer assim, até sobre-humanas, e na realidade é tido como normal, como costumeiro, e sendo que não é. Então, realmente é muito importante essa questão dessa discussão e a gente fazer esse combate aqui, aí o trabalho do Ministério Público, né, do trabalho fundamental nessa questão, dessa avaliação, desse acompanhamento, né, para que isso realmente tenha a tendência, né, que é o nosso pensamento, né, a reduzir e um sonho, né, que acabasse, né, realmente de fato. E, assim, continuando, para fazer a referência, né, dessas 10 profissões invisíveis. Como que foi feita a seleção? Né? Não, vou escolher esse. Como que foi feita?
Foi através de alguma pesquisa junto ao Ministério Público? Foi o seu olhar diferenciado? Como que foi? Patrícia, eu fiz assim, a proposta era, à medida que eu consegui selecionar profissões que conseguissem exemplificar algum traço característico que ajudassem as pessoas a lidar com o fenômeno do trabalho invisível. Então, o primeiro foi arbitrário, né? Eu olhei e disse, olha, o pessoal tem uma visão de que o trabalho invisível é algo assim, excessivamente braçal, ninguém olha, tal, não sei o quê, fica lá, tal. Principalmente o gari, que é o exemplo que tem sido tratado muito na realidade brasileira. Aí eu olhei e vi o calciteiro, que era o cara que estava lá cortando a pedra. E eu pensei, olha, eu acompanho esse pessoal desde que eu era criança, assim, eu achava o máximo aquilo ali. Eles são artesãos da pedra, são extremamente habilidosos, têm um senso estético do piso, uma rapidez, uma perícia, conseguem trabalhar em um trabalho de equipe que um corta, outro coloca, tal. Isso quebra qualquer ideia de um trabalho braçal, brutalizado, que se possa dar. Sim. Esse cara seria legal. Eu quero levar que esse tipo de trabalho é um tipo de trabalho interessante. E mais, faz parte de uma cadeia produtiva que as pessoas não se dão conta. Uhum. E por ser algo que ninguém discute, vai chamar atenção. Então eu joguei aquele vídeo ali e tal, com a sementinha de jogar mais uma informação sobre que era a questão da operatividade, né? Algumas profissões operativas. E depois eu joguei a questão do glamour, depois o trabalho da mulher. E essas iscas intelectuais e sensíveis, que as pessoas como você, obviamente, percebem aquilo, né? Afronta, dá aquele, pô, ele falou isso aí, olha, quebra o senso comum de algo que seja invisível. Aí já vai para o próximo ponto. Então, de forma quase natural, as sugestões que foram sendo dadas, mandando coisa para mim, foi praticamente dentro de uma lista que eu já tinha na minha cabeça e já trabalho com elas. Nenhuma das profissões que foi levantada eu não conheço. Todas eu já trabalhei com elas. Então, já nada foi fora de um script social sensível que a gente possa ter. Então, foi construído. Por exemplo, eu falei de coveiro, sei o que, você mandou um negócio para mim, e um amigo meu que trabalha aqui já tinha falado, Frank, já tinha falado muito sobre essa questão, estava super revoltado com essa questão, estava sensibilizado, e caiu como uma luva, né? A gente chegou no momento que a gente já tinha elementos suficientes para exemplificar. Se vocês olharem a série, ela foi jogando elementos de complexidade durante ela, né? E eu fazia sempre no início uma retomada. E nos últimos capítulos, a partir de Gari, Garçom, e coveiro, e mulheres que trabalham em quebradoras de pedra e matadouro, foi ganhando uma complexidade um pouco maior, que a gente vai construindo naturalmente, né? Que ia aparecendo na discussão. Então, a técnica foi essa, não foi nada muito mirabolante, não. Uhum. Sim, e né, já que, como você já né, deu essa parte introdutória início, né, dessas profissões, então eu gostaria que você falasse um pouquinho de cada uma dessas 10 profissões. Tem umas que são assim mais complexas, né, do que acho que todas, né? Todas têm a complexidade e tem a questão da atenção. Só que tem umas né, que está bem relacionada ao trabalho análogo ao trabalho escravo. E, então, eu gostaria que você falasse um pouquinho de cada uma dessas profissões, né, para quem está assistindo a live, saber um pouquinho de quais são essas profissões, né, quais implicações, a principal importância, né, de olhar para cada uma dessas profissões. Muito bem. Você deve saber mais do que eu. Você está me lembrando se eu esquecer alguma. Porque como o meu objetivo era fazer um retalho, e esse retalho virando uma imagem ao final, às vezes eu troco questão. Na primeira, eu me preocupei muito em não ser excessivamente técnico. Você vê que eu não falo nada mirabolante, não cito autores. Sim. O que é que eu fiz? Eu peguei um curso meu, que é um curso sobre trabalho vulnerável, que dentro dele tem trabalho invisível, trabalho escravo, trabalho da mulher, trabalho infantil e outras formas de trabalho, que é uma bibliografia muito densa, muito cheia de áreas e tudo, e eu tentei passar dessa maneira. Então, o que é que eu disse?
Pronto, o que é que eu tenho que chamar aqui a atenção? Primeiro, eu tenho que chamar a atenção para as pessoas que elas não são malvadas pelo fato de não verem. Você não é louco, você não é mau, você não é do Satanás, do cão, nem do demônio por não ver. Pelo contrário, nós somos criados num esquema que a gente é anestesiado para essas situações. Nós somos criados num sistema chamado sistema de previsibilidade. Então, quando você nasce, a sua mamãe chegou para você, né, e disse assim, minha filha, você vai estudar muito, 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 vai passar no concurso ou vai entrar numa empresa muito legal, numa profissão, aí ela já disse uma profissão que não é invisível, né, tem essa triagem, e você vai trabalhar a vida inteira, um dia vai se aposentar com 100% da sua remuneração e vai começar a viver. Né? E você, de repente, entrou num local desse, estudou pra caramba, fez uma faculdade super difícil, terminou a faculdade, foi trabalhar, não é aquilo que eu quero. Aí já quebrou toda a questão da mamãe, da família, de todo mundo. Eu estou falando por todos nós. E as pessoas carregam essas frustrações profissionais e de vida, de previsibilidade, querendo uma previsibilidade a vida inteira. Isso já fere demais. O que é que eu fiz? Eu olhei as profissões que a mamãe não fala. Mamãe não fala que você vai ser, por exemplo, o calceteiro, que é esse primeiro que eu citei, que era para chamar a atenção mesmo. Que era um cara que tem um cara que trabalha, corta pedra, é genial, é um artesão na história, tem na Bíblia, né? Pô, fez o Templo de Salomão, os grandes artesãos tinham esse tipo de pessoa, participavam eram mestres, eram aprendizes, companheiros e mestres, um sistema super complexificado que antecedeu a Revolução Industrial. Tem todas essas discussões aí por trás. Mas esse cara não aparece, porque ele foi entrando na cidade, é normal você ter muito calçamento, muita... Então ele é demais e foi desqualificando e ninguém quer ser o que ele quer. Então eu chamei atenção para isso. Depois eu fui para um ponto que eu deveria começar por ele, mas não comecei porque que é o trabalho da mulher, especificamente a mulher dona de casa. Que é das profissões, o que é que eu queria chamar no caso da dona de casa? Queria chamar atenção para o caso do trabalho da dona de casa em si e o trabalho específico, e mais geral, o trabalho da mulher. Por quê? Porque isso vai anteceder todos os próximos episódios. Se você olhar, a mulher é o objeto do maior movimento de ódio que existe durante toda a história. O sexismo marca toda a história humana. Até hoje, você tem mulheres de mesma função ganhando 30% a menos do que o homem, em média, em países como Japão, Estados Unidos, Espanha. Né? Alguns países que chegam mais perto ganham 12% a menos, a Islândia, que é muito perto, a Islândia, a Finlândia, a Suécia, 18%. Quer dizer, sempre há. E cargos de chefia, embora a mulher tenha embaixo a maior escolaridade, na pirâmide, a mulher tem em torno de 3 anos e meio a mais do que os homens de estudo. As mulheres passam em concurso em primeiros lugares, principalmente se não tiver entrevista de prova oral, as mulheres passam mais. Agora está mudando, mas antigamente teve concurso que reprovava, as mulheres eram exclusivamente reprovadas na fase oral, na fase da prova oral. Essa fase da prova oral era o momento que havia maior número de reprovação. Isso foi muito comum. Eu entrevistei várias desembargadoras e ministras que ficaram em concurso reprovadas por causa disso, no primeiro concurso, porque eram mulheres, eram mães. Então, tem toda essa questão que está aí por trás. A gente tem números, tem textos, eu tenho um depoimento desse pessoal para validar esse pensamento. Aí entramos, trabalho invisível da mulher e o trabalho emocional da mulher, que norteou toda a série, né? Sim. A mulher trabalha num nível de desgaste muito maior, tem menor acesso aos cargos de chefia e de comando, quando chega ganha menos e tem um nível de exigência diferenciado. A cobrança de forma da mulher é uma cobrança mais hierarquizada do que a cobrança em relação a homens dentro da mesma estrutura. Há uma cobrança horizontal e das mulheres há uma cobrança verticalizada, mesmo quando estão num certo estágio. E ainda tem a questão do desgaste emocional pela mulher ser culturalmente obrigada a dar conta de uma série de situações que são invisíveis para o resto da humanidade que não seja mulher, ou que mesmo seja mulher quando vira mãe tal.
que é, por exemplo, fazer a família funcionar, fazer a estrutura acontecer, dar conta da educação dos filhos, fazer a participação direta nas tarefas de casa, diretamente ou coordenando, que causa desgaste também, se manter no padrão estético diferenciado, mulher e homem da mesma idade, a mulher tem um cuidado tanto com a saúde propriamente dita, quanto com a parte estética. Há uma cobrança da mulher, uma cultura do rejuvenescimento, da mulher estar sempre com a cobrança de ser mais nova do que aparentemente se esperaria no padrão dela, não sei o quê. Tem todas essas questões. Aí discutimos a dona de casa, né, que norteou todo o resto da questão. Principalmente inserindo aí ainda uma questão que é a economia, ou a economia do cuidado, né, que é aquele que você postou. Também, até que você coloca, né, também lá, que é 10,8, na realidade, né, trilhões de dólares não pagos, né, ao redor do mundo, a essas cuidadoras, né, essas pessoas ao redor do mundo que têm um tempo, têm um desgaste de trabalho, né, horas trabalhadas, né, fora, às vezes, muitas vezes fora do trabalho mesmo, que ela está lá todo dia, né, ou só dedicando ao trabalho, né, realmente em casa, e não é remunerado, né, é um valor muito alto. Isso foi, assim, também bem impactante no estudo, né, é muito dinheiro, né, que realmente esse trabalho específico geraria, né? É bem impactante. Imagine isso aí durante uma vida inteira. Imagine a reestruturação que isso causaria caso esse dinheiro fosse realmente pago. Verdade. O que isso ocasionaria dentro de uma estrutura, inclusive a estrutura básica familiar. Imagine o que a gente pode discutir isso. Eu não vou entrar demais aqui, porque o objetivo não é esse, mas a gente pode fazer uma discussão futuramente, já pense aí, o que isso causaria na estrutura familiar, social de hoje. O caso de compartilhar as funções igualmente, de redimensionar o envelhecimento, de trabalhar com... Existe um dado que a gente fez uma palestra aqui uma vez, não sei onde eu estava, não me lembro, com uma pessoa que era da Previdência, e ela trouxe dados mostrando que, após a aposentadoria, as mulheres ainda têm uma taxa de trabalho, às vezes, em número de horas, maior do que elas tinham durante a ativa. Porque elas passam a assumir responsabilidade de cuidado das outras pessoas. A mulher se aposenta para cuidar em tempo integral da mãe que está doente, do avô, da prima, tal. Então, essa economia do cuidado, que um dos aspectos é esse trabalho da mulher, mas tem um aspecto muito maior, como discutem movimentos como Mães da Favela, como discutem movimentos como renda universal, vitalícia, incondicionada para determinados grupos. Tem várias discussões aí legal. Então, nesse segundo episódio foi super interessante, né? Porque ele jogou essas sementes aí para que, onde a gente quiser discutir, a gente traga um catatal de textos e pesquisas e a gente discuta isso de maneira... e faça um passo a passo. E faça um passo a passo, né? Assim, os 10 principais passos para identificar esse tipo de trabalho e propor políticas de reversão disso. Sim. Né? Que é a intenção. Que é uma questão que vai nortear todo o resto do trabalho, que assim, as pessoas, infelizmente, têm uma ideia que trabalho invisível é coisa só de sensibilidade, quando isso é uma questão econômica também. Imagine que a maior parte das empresas quebram porque elas não conseguiram desenvolver um nível de comunicação direta com os seus colaboradores, aí de forma geral, por não entender e por não visualizar. Eu converso muito com movimentos sindicais, com ONGs, com o movimento social em si, a própria universidade, as universidades, os empresários, grupo de trabalhadores que não conseguem enxergar algumas nuances disso. Então, por não enxergar, eles não conseguem valorizar, contabilizar aquela questão social e ter realmente políticas efetivas. Então, eu proponho um passo a passo, aí é outro nível, para que haja essa visualização, essa absorção da demanda e estratégias para desenvolver essa comunicação, que tem um impacto enorme. É muito grande, né? Assim, é uma situação realmente que é bem complexa, né?
Então, essa visão, né, e de repente, né, ter esse foco de estudos aí, né, é uma forma de estar realmente observando isso e estar, de repente, até mudando, que as coisas, elas começam, a mudança, ela começa assim, realmente, né, vai pequenos grupos de estudos, né, vai sendo divulgado, trabalhos que vão sendo feitos, e aí vão começando a mudar a consciência, né, dos legisladores, né, que é principalmente, né, e aí vai tendo algumas mudanças, né, nas leis e principalmente, né, nesse sentido, nas leis trabalhistas, né, e que é fundamental. Tem um outro também, né, que eu acho que é também bem assim, né, específico, né, até em conversa com você anteriormente tinha falado, a questão também, né, do técnico de enfermagem, que, né, tá aí, é uma profissão que é assalariada, tem a carga horária de trabalho, às vezes exaustiva também, às vezes até a questão de ultrapassar também a própria questão da jornada de trabalho, né, e que é bem complexa também, né, então eu gostaria também que falasse um pouquinho sobre essa questão também do técnico de enfermagem, que são uma das, né, que também que foi bem falado também. A questão do técnico de enfermagem eu usei, além da justificativa em si desse momento, que eles são os que mais adoecem, né? Quanto mais proximidade, mais cuidado eles desempenham, mais adoecimento eles têm. É a categoria que, dentro da categoria de saúde, é quem mais adoece. O que é que eu queria chamar a atenção ali? Eu queria chamar para a cultura bacharelesca que a gente tem. Na cultura bacharelesca que a gente tem, a gente estrutura a própria divisão do trabalho dentro. Você sabe, né? Você fez em hospital, você sabe como é. A gente distribui essas funções partindo dessa hipervalorização da função, por exemplo, de um médico e do enfermeiro. E, de alguma maneira, essas pessoas que são igualmente importantes, né? Ninguém está dizendo que é mais importante do que ninguém, isso seria uma quebra de... ficam esquecidas na perspectiva de importância para a política remuneratória, maior cuidado com as cargas horárias, né? São pessoas que têm vários vínculos em vários lugares, ainda fazem atendimento domiciliar, usam transporte público, quando a maioria dos médicos e enfermeiros não usam, né? A maioria, essas pessoas necessariamente, em sua maioria, moram em comunidades que não têm a proteção que você tem morando em certas outras, que às vezes você mora, quanto menor, isso é estatístico, quanto menor o seu nível salarial, você vai ter acesso a menor condição de habitação, e é estatístico você ter o maior número de pessoas coabitando na mesma casa. Então você tem casos de pessoas que contaminaram comunidades inteiras em alguns locais, favelas ou comunidades inteiras, ou grandes aproximações porque eles trabalharam no hospital e fizeram todo o trânsito no ônibus todos os dias e entraram naquela comunidade. Então, há essas questões, essa questão econômica também. Não são valorizadas para a questão de política de remuneração. É uma grande discussão. E quando adoecem, geralmente tem uma grande perda salarial. A maioria esconde esse risco, porque quando adoece, deixa de participar de plantões, né? E esses plantões significam, às vezes, vários múltiplos do que ele ganha como remuneração básica, que tem vários. Então, tudo isso contribui, isso eu estou falando, que eu fiz várias audiências públicas. Na verdade, fiz audiência pública digital, virtual, logo no início da pandemia, com vários órgãos de enfermagem, de medicina, de sindicato, disso, daquilo, de tal. Então, fui pegando esses dados e monitorando com o que a gente já tem no nosso laboratório, do MPT, o que a gente tem na Organização Mundial da Saúde, e fui vendo, né? Então, são dados que têm esse embasamento. Então, eu queria chamar a atenção, além dessa discriminação bacharelesca que a gente tem, só porque eles não têm, às vezes, um nível superior para exercer a profissão, você tem uma distinção. E isso eu quis deixar bem claro também, que aquela questão econômica tem uma grande influência no adoecimento e na condição do trabalhador. Você gostou, sim, né? Você gosta disso. Né? Porque foi muito interessante, né? Porque é uma outra visão, e são dados, né? E aí, o mais importante de tudo, que são dados que vêm, né, do Ministério, né, da Justiça, do Ministério Público do Trabalho, são audiências, né, que são vistas, e aí vê-se essa situação. Então, traz à tona a realidade do que realmente acontece, né?
dos processos que são movidos, né, e de tudo que acontece. Então, assim, essa parte, né, realmente, quando nós vemos, né, dessa profissão específica, tem que se ter também realmente uma visão mais apurada também. São profissionais que trabalham em uma área, né, que é importante, né, é muito importante essa área, porque é do cuidado mesmo com o ser humano, né, com o outro ser humano, mas eles mesmos, né, na realidade, muitas vezes acabam não se cuidam e tem essa questão do adoecimento, e aí, né, acaba levando também uma sobrecarga também para a Previdência, porque são vários profissionais, né, por questões de adoecimento, né, aí tem que ficar de licença por determinados períodos, né, e aí acaba que sobrecarrega também a Previdência. Então, tem que ter aquela coisa, né, o equilíbrio, né, uma isonomia, equilíbrio para que, né, situações tais possam ser reduzidas, né, e até também esses profissionais, não só esses, mas outros profissionais também, tendo essa questão, né, dessa observação, na Previdência, né, também ter não ter essa sobrecarga, né, que já existe, né, já é muito grande. Uma outra profissão também, que eu achei, na realidade, duas outras, né, que eu acho que também estão um pouco relacionadas, é a questão, né, do gari, né, e do coveiro, do próprio coveiro, que a gente vê aí, eu achei muito interessante essa parte, porque nós vemos assim, quando a gente fala, né, de direito do trabalho, nós temos, né, a ANR, né, a norma regulamentadora, aí nós temos a questão, né, da proteção ergonômica e de insalubridade para os trabalhadores. Então nós vemos aí que nesse período da pandemia, né, parece que tudo ficou em suspensão. E aí nós começamos a ver vários profissionais exercendo profissões essenciais, mas sem nenhuma proteção, né? Até a ponto de ter, né, sem luva, né, total desprovimento, né, de EPIs, equipamentos de proteção individual, e, assim, expostos. Então, eu vejo, assim, que futuramente, né, a Justiça do Trabalho vai ter muitas ações aí, né, pós-pandemia, terão muitas ações, né, não só desse ponto, mas de vários outros, né, a questão do teletrabalho também, né, em home office, e várias outras situações que talvez vai ter várias ações aí, né, um boom aí de ações, né, na Justiça do Trabalho. Na verdade, a gente já está tendo muitas ações coletivas, Ministério Público do Trabalho e sindicatos, assim, nessa perspectiva desse pós-pandemia, né, após o aparecimento de pandemia. E uma revisão de todo esse marco normativo regulamentador. Por quê? Isso é um piso, isso não é o máximo, e a sociedade lia como o máximo. Então, mesmo aqueles lugares onde havia o cumprimento desse piso chamado normas regulamentadoras, foi-se visto, e a pandemia deixou evidente, que a gente parte dele para alguma coisa. Então, tem experiências muito legais. O Supremo, esses dias, decidiu que fosse colocado o Covid como doença ocupacional, né? Como doença do trabalho. E essa decisão a gente já está revendo. É a posição do Ministério Público do Trabalho, fomos nós que recorremos à instituição em si. E os nossos grupos de trabalho, de maneira muito articulada, fizeram esse diálogo com o Executivo e principalmente com o Parlamento. As medidas provisórias principais caducaram, né? Elas não se firmaram, e nós temos aí essa decisão do Supremo agora que vai criar um efeito para trás, inclusive, porque Sim. As empresas se negavam a colocar como afastamento do trabalho, e isso já tem um impacto imediato. O que é que a gente viu? E a questão ali principalmente do gari, que é uma situação que já é batida pela perspectiva da psicologia, há trabalhos no Brasil sobre isso, mas também, principalmente, assim, do coveiro, né? Porque ninguém olha para o coveiro. O gari começaram a ver, tinha até um que aí, né, dançava fazer o sambódromo, né, o sorriso, virou, aquela época, usaram ele como garoto propaganda e tal, cara super gentil, carismático, aquela cara. E o coveiro não. O coveiro sempre é associado a uma questão fúnebre, né? E é esquecido. Então eu comecei a brincar quando eu fui começar, porque eu não planejava as lives em si,
Eu queria fazer da forma mais, como se estivesse conversando com uma pessoa que não fosse do direito, por exemplo. Aí eu lembrei de Hamlet, né? Que fala sobre aquele diálogo que tem lá no ato 5, cena 1, que fala, e o coveiro começa a falar, e eles conversam entre si e tal, e acaba com a cena da caveira. E eu comecei por ali, olha, até em Shakespeare era visto como alguém sensível, alguém braçal, alguém ligado à parte de podridão. E ali começou a discussão de, existe uma característica que vocês vão ver em todos os trabalhos que são invisíveis, que é uma tentativa de transferir o objeto com que você trabalha, ou o resultado do que você trabalha, para a pessoa. E aí vem o cara que é catador, né, coletor de recicláveis. É o famoso catador de lixo, que não existe essa figura. Essa pessoa vai ser banalizada, assim como o gari, porque ele vai ter uma associação com um resultado que é o lixo, é o podre, é o imundo. Existe uma construção sociológica, histórica disso. Até eu brinquei com o histórico da profissão de gari, o histórico da profissão de catador, né? Onde é que veio, qual era o nome, por que é gari, por que não é. No coveiro, a mesma coisa. O coveiro, ele lida com cadáver. O pior momento da vida das pessoas. Ele não sabe o que dizer, porque a morte acontece de maneira sempre abrupta. Então, eles, tradicionalmente, se transformaram em pessoas muito reclusas, passando escondido, né? Ali no ato você pode olhar, um funeral normal, você não vê coveiro. O cara enterra e tudo, o povo lá, todo mundo enterra, ninguém diz nem obrigado, ninguém diz nem bom dia, porque aceita, se todo mundo está triste, todo mundo... Banalizou-se essa função e fez uma identidade dele com o objeto da morte. Pessoas fúnebres e tal. E quando você vai conversar com os caras, é pelo contrário, são super divertidos. Pessoas que têm um humor muito interessante, lidam com questões práticas da vida de maneira interessante, sofrem um adoecimento, absorvem aquele sofrimento naquele momento ali, normalmente, agora de maneira muito maior, eles estão passando por comparável a um transtorno de guerra, né? De um pós-guerra, eles vão ter um transtorno pós-guerra. A gente vai ter que se organizar da maneira, perspectiva psiquiátrica, para fazer grandes esforços de lidar com transtornos de grande impacto, né? A gente vai ter que pensar nessa perspectiva. Sim. Essas pessoas vão ter que ser treinadas. Aí entra outra questão, o preconceito quanto ao treinamento. Todo treinamento que a gente faz é só para equipes de gerente para cima. Porque a gente, geralmente, é aquela questão das empresas, porque elas falem, que elas quebram, porque elas não visualizam dali para baixo. Ela acha que treinando e pagando um resort para um grande gerente, para ele passar um final de semana com a família lá e fingir ou estar treinando, não sei o quê, isso vai se reproduzir para os trabalhadores, que ele vai lá e vai cobrar. É a cultura do feitor, né? Alguém que tem um chicote na mão. Verdade. Você tira o feitor... Lembrando o período da escravatura, né? Da abolição, que as pessoas, né? Na realidade, aquela coisa da gratidão, né? Os senhores de escravo, naquela época, houve a questão da abolição, logo assim, então os escravos, né, recém-libertos, achavam que a roupa, aquele pedacinho ali de local, né, totalmente insalubre, era uma coisa boa, né, era um bem que os senhores de escravos estavam fazendo, e na realidade, né, e muitos dos trabalhos invisíveis e até análogos ao trabalho escravo que existem hoje, vem traçando, né? A próxima que eu vou falar, que eu achei que foi a mais impactante, né? Foi as mulheres quebradoras, né, de pedra lá no interior da Bahia. Então, também queria que você falasse um pouquinho, que eu acho que isso daí é o mais importante, que acho que vai entrar muito na questão do trabalho análogo ao trabalho escravo, e que o trabalho do Ministério Público, né? Como você falou, a dificuldade do Ministério Público, né, as pessoas que chegam ali, os agentes que chegam ali para tentar mudar a questão da cabeça daquelas pessoas ali, para aquelas que não voltem, né? E já uma outra pergunta que eu faço, né, associada a essa, bem específico no caso das mulheres quebradoras de pedra, se tem algum trabalho, algum projeto específico que o Ministério Público faz de estar fiscalizando sempre esses locais, né, que fazem esse tipo de exploração, e se tem algum projeto também, além disso, de colocar essas pessoas para estar trabalhando em outros locais, porque senão elas voltam de novo para o antigo local, né? É um salário até, como você falou, R$100, só sabe contar até R$100, não sabe mais do que isso.
Então, que você falasse um pouquinho, né, dessa parte aí, desse trabalho do Ministério Público referente a essas questões, né, análogas ao trabalho escravo. Existe uma questão, Patrícia, que é muito interessante. Às vezes a gente quer fazer uma intervenção, às vezes até em casa. A gente quer intervir com as pessoas, a gente acha que sabe o que é certo, às vezes há um consenso que é certo pela sociedade, pela ciência, mas a gente não sabe como fazer. E às vezes a gente causa um trauma maior do que a gente causa benefício. Isso é importante você saber, porque quando a gente vai lidar, e eu vejo muito na questão do trabalho escravo, ontem eu falava com os colegas, que a gente tem que fazer uma intervenção global. E é assim, meio contraditório, intervir de forma globalmente. Não, eu faço o que é necessário aqui, mas eu preparo um caminho, um lugar para isso. O que é que a gente está vendo? Essas mulheres são exemplos, eu utilizei, mas pode ser qualquer trabalho que você tenha, vai ter em algum grau essa forma, trabalho escravo principalmente, vai ter em algum grau essa forma. Aqui mesmo eu trabalho com cerâmicas e isso acontece. Trabalho em pedreiras, outro tipo de pedreira, exploração de cal, aquela do homem tatu, nos buracos e tal, que também a gente lida mais. Tudo há um traço muito forte, que é o traço cultural. E se aproveitam dessa questão cultural para fazer uma certa justificativa daquela exploração. Tanto serve como justificativa da parte do empregador, das pessoas que se beneficiam, né? Como das próprias pessoas exploradas. Dificilmente a pessoa vai aceitar que está numa relação abusiva. Eu uso muito isso quando eu trabalho com violência contra a mulher, propriamente dita, que isso é também uma forma de violência. Sim. As pessoas não aceitam. E fazer com que as pessoas aceitem, às vezes, é traumático, porque a pessoa não tem caminho a seguir. Então, eu sou isso, eu sou uma porcaria, vou ficar aqui, é isso que você está dizendo? O senhor está dizendo que eu sou descartável, não sirvo para nada, não sei o quê. Não é assim. Então, o que é que a gente faz? O Ministério Público do Trabalho tem há muitos anos, desde a década de 90, o Brasil é vencedor de vários prêmios internacionais, junto com outras instituições, principalmente a Auditoria Fiscal do Trabalho, que é um órgão super... Assim, pensa uns caras que são vocacionados, assim, tem uma galera, assim, principalmente. São as pessoas super... E esses grupos com os nossos parceiros, às vezes a Pastoral da Terra, às vezes um grupo social daquela região, às vezes um grupo de estudo da universidade, os próprios estados em suas secretarias, se organizam de maneira a fazer Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. A gente faz operações, né? As operações de resgate, que estão andando aí. Eu citei o exemplo de uma, terminou essa semana, dia 5. Está rodando, tem direto. Onde for necessário, mesmo em tempo de pandemia, tem colegas que vão, tem grupo que está andando. Isso é uma intervenção que é muito traumática. A gente vai lá com polícia, faz não sei o quê, tira, que às vezes tem problema perto de trabalho com violência, com prisão, e tem às vezes narcotráfico, às vezes tráfico, tem muita coisa interessante. Mas o ideal é você fazer uma intervenção coletiva em todas as áreas. Quando você vai lá, retira a pessoa, além de colocar a pessoa pelo amparo da Previdência, que é necessário, a pessoa já entra... Existe um procedimento que coloca a pessoa uma justa causa, numa demissão sem justa causa, integra a pessoa no período de seguro, essa pessoa vai entrar na qualificação. Além de tudo, é regularizada a questão documental para que seja contado o tempo. Além disso, tem a parte social de colocar a pessoa junto à sua família para projetos sociais, Bolsa Família, prioridade das crianças ou acesso à escola em tempo integral. Se houver algum outro programa do governo como emergencial depois de um certo período, como agora, há a possibilidade de se pensar nisso. A intervenção de você obrigar os municípios onde essas pessoas estão a fazer o acompanhamento social, assistencial social dessa pessoa, tanto que se a pessoa volta para outro município, você leva a ficha dela, entrega lá no município que ela vai chegar e diz, olha, Secretaria de Assistência Social, quero o laudo dessa pessoa, do acompanhamento dela, inserção na sociedade, dessa forma, prioridade nos cursos preparatórios, cursos qualificatórios. Existe toda uma série. O que é que a gente faz? Alguns casos ainda está se conseguindo assistência psicológica para trabalhar com essa pessoa os danos dessa violência que ela recebeu. Então, a ideia é por aí.
né? A gente tem problema? Tem, vai ter problema. A questão de você desconsiderar o sofrimento daquela pessoa, às vezes é um problema. Você tem que respeitar como ela se formou. A pessoa tem uma visão religiosa daquilo, uma questão de tradição, ela já acha que aquilo é normal desde o avô que trabalhava para fulano. Você vê mesmo ao redor dos locais, você está no Rio, você vê às vezes que uma comunidade é formada onde era uma fazenda antigamente. Sim, acontece Você vê muito. assim, está no recanto de não sei de quê, aí você vai olhar lá, não sei o quê. Aqui era fazenda de conde, fulano de tal, aí os escravos ficaram aqui, a parte de plantio era aqui embaixo, eles não queriam ficar, eles subiram para uma parte mais montanhosa, mais rochosa. Pelo menos é assim, a gente vai fazer serviço social, a gente vê muito, né? Que anda nas comunidades vai vendo essa questão. Então, a gente não pode desprezar a linguagem das pessoas, a forma de intervenção, porque senão a gente perde de ter um aliado conosco, alguém que confia na gente e começa a nos ver como pessoas do mal, né? Fiscalização do mal está chegando, corre, Já mente está para vindo ele. aí. É. Corre, olha o rapa, olha a galera da prefeitura. Não corre, né? E as pessoas, e o pior, e às vezes, né, o foco às vezes vai mudando, né, aquele trabalho, né, como, às vezes fica sabendo, né, que o Ministério Público do Trabalho vai fazer uma fiscalização ali, então eles migram, tem essa questão também de às vezes vai migrando, né. Hoje é mais complicado porque a gente faz o monitoramento da cadeia produtiva. Sim. Então você não trabalha, nós somos órgãos nacional, temos que ser nacional, porque a nossa estratégia é nacional. Para onde migrar, a gente está acompanhando. Se você está trabalhando com extrativismo de castanha, de palha de carnaúba, a pessoa está lá no Piauí, lá perto já do Maranhão, aí a pessoa vem migrando, fugindo, cai no Ceará, depois vem para o Rio Grande do Norte, que é onde tem, e você está migrando esses fluxos todos, tendo a rastreabilidade da cadeia, monitorando, vendo momentos. E é difícil, porque como nós somos nacionais, a gente acaba fazendo isso, entendeu? Sim. Não dá para ser, por exemplo, Ministério Público do Estado, porque causaria um certo problema para mandar para outro Estado. Então, por isso existe um Ministério Público Nacional do Trabalho. Né? Sim. Essa é bem interessante. E desde já eu agradeço, nós já estamos aqui, né? Já está indo daqui a pouquinho, né? Ele apaga na nossa frente. Mas eu desde já te agradeço, tá? Por esse trabalho, né? Por ter aceitado. Né? A gente está conversando aqui mesmo, falando um pouquinho sobre a questão, né, de como que esse processo todo acontece, uma conscientização maior, né, sobre esse tipo de trabalho, o excelente trabalho que o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho tem feito referente com esse tema, né? Eu parabenizo o seu trabalho, excelente trabalho, junto né, aos vários outros, né, promotores de justiça, juízes, que se comprometem, né, em ter essa visão humanizada, né, realmente. Então, muito obrigada, tá, pela sua participação, né, por estar aqui explicando um pouquinho, né, falando um pouquinho. Quem não viu, né, não leu, né, aproveita para ler o e-book, né, 10 profissões invisíveis, né, o desafio, que foi muito bom. Muito obrigada. Agradeço demais e quem quiser, vá lá no meu Instagram, Gleidson Gadelha, entrem lá, vejam, curtam o que quiser, xinguem o que quiser, mas fiquem à vontade, viu? Foi um prazer. Estou disponível quando quiser. Muito obrigada. Mais uma vez, uma boa tarde. Feliz Dia dos Pais, tá? Desde já, feliz Dia dos Pais, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. E muito obrigada a todos também que participaram, ficaram até agora, né, na live. Muito obrigada a todos também. Uma boa tarde. Tchau. Tchau, tchau. Boa tarde.